Sempre quando a gente, né, que acompanha o time, que tem que assistir todo o jogo, que tem que ver um ano tenebroso na Série B, os últimos anos lutando contra o rebaixamento, às vezes a gente se pergunta como que o Santos chegou nessa situação de estar nessa lama que tá. E antes de falar do jogo, que é o principal motivo aqui, eu acho que essa semana ela é um belo exemplo de como o Santos tá nessa situação. Ela, ela é simples e didática. O Santos, nessa semana, vende o Luca Meireles, que é artilheiro do Sub-20, jogador de seleção de base, moleque com um puta de um potencial, é vendido pro Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros, sem praticamente sem ser titular e sem fazer praticamente nenhum jogo com mais de 20, 30 minutos no profissional nos últimos meses. Para repor a saída do Luca Meireles, o Santos tem a ideia de contratar Lautaro Dias, que estava escanteado no Cruzeiro. É um cara de 27 anos que tem 150 jogos na carreira inteira e 30 gols. E aí, você perde o Luca, você perdeu praticamente todos os últimos centroavantes que você revelou nos últimos anos, porque tudo bem, é a tendência do futebol brasileiro, mas aí você vê o seu último centroavante que foi revelado e que por diversos erros e problemas que possa ter tido, ainda assim dentro de campo entregou gols, que é o que você espera de um centroavante, que é o Marcos Leonardo, acertando com o rival que é o São Paulo. Não sei se o Santos foi procurar ou não, até onde, pelo que eu li, não, o Santos não foi atrás. O que eu vi é que caminharam, as conversas estão muito avançadas e que o Marcos Leonardo vai ser emprestado do Al Hilal para o São Paulo até o final do ano, com o Al Hilal pagando a maior parte do salário. E tipo assim, que nem eu falei, ainda não saiu, não vi em lugar nenhum se o Santos foi atrás e tomou um não do Marcos Leonardo. Se foi, aí beleza. Foda-se ele. Mas até agora não apareceu nada de que o Santos tenha sequer ido atrás do Marcos Leonardo. Mas ele tá acertando com o São Paulo, enquanto a nossa reposição é o Lautaro Dias. Lautaro tem 27 anos e 30 gols na carreira. O Marcos Leonardo, que surgiu anteontem, tem o triplo disso. O Marcos Leonardo tá quase indo pra 100 gols na carreira, tendo, sei lá, 22 anos, 23 anos. É uma loucura, cara. É uma loucura. Porra, até bati no microfone. Enfim, isso resume bem o que é o Santos, né? Isso resume a droga, a draga que o Santos tá inserido e que infelizmente não tem muita tendência a melhorar, né? Fazer o quê? Mas enfim, rapaziada. Santos 0, Fluminense 0. Primeiro jogo, estreia do Vojvoda. Um jogo que, assim, primeiro tempo foi lamentável pros dois lados. Que jogo desgraçado de ver. Jogo feio, jogo ruim, tá ligado? Aquele tipo de jogo que, por exemplo, eu não tenho como porque eu estou trabalhando, vocês sabem. Eu sempre trabalho nesse período da tarde. Mas que se eu não estivesse trabalhando, pô, eu ia ter batido um pratão de almoço. Se eu vejo esse jogo, esse primeiro tempo, eu caio no sono e eu tenho sorte se eu acordar no intervalo ou no meio do segundo tempo. Porque que jogo feio esse do primeiro tempo, cara. Meu Deus do céu. É. Enfim. O Santos, o primeiro tempo eu achei que foi muito mal, assim como o do próprio Fluminense, como eu falei, foi um jogo bem feio. O Fluminense, no geral, foi melhor que o Santos, mas ainda assim, nenhum dos times levando tanto perigo assim várias vezes. O Brasão teve que fazer duas saídas boas ali em lance, se eu não me engano, do Santi Moreno. Mas que fora isso, o Fluminense não teve mais nenhuma outra grande chance. Teve um cruzamento que poderia ser perigoso, mas que o Zé Ivaldo tirou. Mas foram as únicas chances boas do Fluminense, assim, o resto do primeiro tempo o Fluminense praticamente não fez nada, assim como o Santos praticamente não levou muito perigo. O Santos, assim, a gente teve um Neymar que tem que voltar lá de falso 9 pra volância, pra tentar buscar uma bola, pra tentar fazer alguma coisa. O Rollaser que até conseguia fazer uma coisa ou outra ali, mas também é difícil. O Cavaleiro que é muito voluntarioso, tenta muito e tal, mas, porra, isso não é o suficiente, também às vezes fica meio refém da falta de qualidade técnica que ele tem. E o Guilherme, que, pô, é o Mbappé da Baixada. O Guilherme resolveu encarnar o Mbappé naquele jogo que o Real Madrid tomou um ataque pro Barcelona, que o Mbappé ficou impedido 8 vezes. O Guilherme, durante o jogo, acho que ficou 5, se eu não me engano.
É uma loucura. Mas enfim, nos primeiros minutos do jogo eu gostei. Uma mudança de postura do Santos comparado aos outros jogos. Eu achei que o Santos, pô, assim, não foi perigoso porque a gente sabe como tá esse time e esse elenco. Mas eu até gostei da postura. Brigando um pouco mais, sendo mais aguerrido. Assim, demonstrando um mínimo de vontade, sabe? E aí, assim, durou ali uns 10, 15 minutos, depois o Fluminense voltou a retomar e ter a superioridade do jogo. Foi melhor até praticamente o final do primeiro tempo todo. Que nem eu disse, sem levar muito perigo, assim como nenhum como o Santos também não levou. Mas eu acho que no resto, e na maior parte do primeiro tempo, o Fluminense foi melhor que o Santos. Mas eu gostei dessa postura inicial do Santos, até, né, meio que dar uma morrida e praticamente abdicar do resto do primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei que o Santos voltou muito melhor. No segundo tempo, pra mim, o Santos foi melhor que o Fluminense, criou muito mais jogadas. Eu só lembro de um lance de perigo do Fluminense, que foi uma bola que o Cano chuta, sim, bizarramente. Não parecia um chute do Cano, tá ligado? Mas, por sorte, também estava impedido. Eu acho que o Lúcio Acosta estava impedido. Mas, tirando essa, eu não lembro de outra chance do Fluminense. Posso estar errado, tá? Não tô falando que foi só essa, mas é a única que eu lembro de cabeça. E o Santos, ao contrário, levou algumas, sabe? E eu acho que o Santos, se você pegar no geral o que foi o jogo, eu não acho que o empate foi algo tão injusto. Se fosse para escolher alguém, o Santos mereceria ter saído com a vitória. O Fábio teve que fazer alguns milagres também. O Brasão precisou fazer um milagre absurdo nesse jogo, a não ser aquelas duas saídas do primeiro tempo, mas as saídas em si não foi um bagulho absurdo, tá ligado? Um milagre. Assim como foi o chute do Fábio a defesa do Fábio no chute do Rollaser, por exemplo, que a gente fala daqui a pouco. Mas, no geral, se fosse pra ter um vencedor, seria o Santos. Mas eu não acho o empate uma parada destoante da realidade, tá ligado? O placar é condizente com o que foi, pelo menos, a maior parte do jogo. É... cadê? Um pouco melhor. No geral, assim, um apanhado da minha impressão desse primeiro jogo com o Vojvoda como técnico foi que o Santos está melhor coletivamente, ele tá mais arrumado, a defesa ainda sofre muito, mas ainda assim parece ser um pouco mais estruturado, mesmo que no primeiro jogo, tá ligado? Óbvio, é o primeiro jogo, não dá pra dizer nada, pode ter sido uma coisa de sorte. Mas ainda assim eu achei a defesa um pouco mais arrumada. O Santos ainda tem muita dificuldade na criação de jogadas, e aí, né, acho que só contratando. Mas, no geral, eu gostei. O primeiro tempo foi bem ruim, mas eu não sei o que o Vojvoda falou no vestiário. Mas, pô, voltaram os mesmos jogadores sem substituição nem nada. E mesmo assim o Santos, os mesmos jogadores voltaram bem melhor, voltaram pressionando mais, brigando mais, sendo mais aguerridos no jogo. Eu gostei disso. Claro que isso também, né, não dá pra levar como algo exclusivo do Vojvoda, porque a gente pode lembrar, por exemplo, do jogo contra o Cruzeiro, que o Santos foi amassado no primeiro tempo, e aí o Santos vira no segundo tempo, e o técnico era o Kleber Xavier, tá ligado? Então isso não é necessariamente um mérito, mas eu gostei dessa parada, tá ligado? Mesmo sem mudanças, ele voltou e voltou bem pro segundo tempo. Só uma coisa que eu tinha deixado anotado aqui, eu acho que o Mike até melhorou um pouco no segundo tempo, tá? Um pouco. Mas o Mike, pra mim, ele é uma incógnita, tá ligado? Ele é um mistério. Porque eu sei que o Mike ele era reserva do Palmeiras, tá ligado? Tanto que ele pôde se transferir pro Santos porque não tinha jogado 7 jogos lá pelo Palmeiras. Mas a minha suspeita, a minha desconfiança é como que o Mike era reserva do Palmeiras. Não por ele ser bom, mas como é que o Palmeiras tinha um Mike no elenco, cara? A gente fala e, porra, não tem como. O Igor Vinícius ele é até bom atacando, mas, porra, ele é uma avenida defensivamente. O, qual era o nome daquele imbecil que era do Atlético Paranaense, que foi pra Argentina? Léo Godoy. Caralho, Léo Godoy. O Léo Godoy também era, porra, tenebroso em todos os aspectos, ele era horrível. E do Mike a gente espera mais, justamente porque, pô, o Mike já é um cara mais consolidado, já é um cara, pô, com uma carreira, né, melhor do que qualquer outro lateral que a gente tem nos últimos anos. Mas ainda assim, porra, é uma pica, tá ligado? É uma pica você esperar um pouco mais do Mike e mesmo assim você tem um lateral que. Assim, cara, eu vou ser bem sincero, não é que o Mike seja tenebroso em todos os sentidos, tá ligado? Mas, porra, a gente espera pelo menos um cara que faça um arroz com feijão, tá ligado? Eu esperava que o Mike fosse um Escobar no lado direito. Mesmo sem, obviamente, sem o vigor físico e sem tanta garra, até porque o Mike já é mais velho.
mas eu imaginava que ele fosse defender muito bem e dependendo ali no ataque e tal, um pouco mais equilibrado. Mas, pô, praticamente todas as jogadas boas do Fluminense surgiram pelo lado direito do Santos no primeiro tempo. O Santi Moreno ali. O Zé Ivaldo eu acho que foi bem, né? Mostrou que não merece ser reserva do Luizão. Isso aí, pô, aí é uma parada meio lógica. Também tem a questão que hoje o Zé Ivaldo entrou com a cabeça no lugar, né? Eu espero que ele tenha tomado o remédio dele antes do jogo. Voltou são, sem fazer nenhuma loucura absurda. Os carrinhos que ele deu foram na bola, foram jogar, foi limpo, tá ligado? Foi uma coisa pensada. Não foi uma jogada absurda, um carrinho desnecessário pra tomar um amarelo, um vermelho e fuder o time, tá ligado? Então eu gostei do Zé Ivaldo também. Mas o Mike, praticamente todas as jogadas que saíram no Fluminense no primeiro tempo foram pelo lado do Mike. E aí você pode questionar o Cavaleiro se ele recompõe tão bem ou não, se ele ajuda muito ou não. Mas ainda assim eu acho que o Mike tá devendo, principalmente se você levar em consideração o salário dele, que acho que é 800 mil, se não me engano, que é o que tinha fechado. Então, pô, o Mike ainda tá devendo muito. Muito, muito, muito mesmo. O Santos volta pro segundo tempo, melhor, que nem eu tinha falado. Aos 3 minutos já tem o milagre do Fábio naquele chute do Rollaser. Um escanteio cobrado pelo Neymar que o Rollaser chuta de primeira. E, porra, aquilo lá era pra ter sido um gol, cara. Defesaça do Fábio. Assim, o Fábio é um puta de um goleiro, mas caralho. Podia ter deixado passar essa, né? Eu não anotei muitos lances do segundo tempo. Aos 31 tem uma outra jogadinha muito boa do Neymar, que acaba no chute do Rollaser, o Fábio faz outra defesa. Assim, Rollaser hoje muito bem. Acho que talvez dos jogadores de linha tenha sido o melhor do Santos, pelo menos na parte do ataque. Mas infelizmente parou no Fábio. Senão teria sido uma jogadaça. E aos 49, infelizmente, um gol que foi anulado do Tiquinho, né? É um gol que. Caralho, mano. Caralho. Na hora que saiu, eu tava assistindo assim, eu comecei a notar assim, eu vi que saiu o gol, eu fiz um puta de um risco na porra do caderno, tá ligado? Caralho, mano. Tinha ficado uma felicidade absurda e a porra do lance tava impedido. Então, no geral, o Santos, que nem eu disse, acho que foi melhor no coletivo, principalmente para um primeiro jogo, que foi esse do Vojvoda. E eu acho que talvez o resultado possa ser bom, pegando tentando evidenciar um pouco mais para a diretoria de que precisa contratar. Quando teve o jogo contra o Juventude, que a gente ganhou de 3-1, eu falei que talvez o melhor, talvez fosse um 1-0 cagado numa bola de gol contra para a diretoria perceber e mandar o Kleber Xavier embora. E aí poderia ter dado tempo de contratar um outro técnico durante depois daquele jogo mesmo com vitória. Acabou que não aconteceu e no jogo seguinte o Santos toma o 3-0 do Vasco, o 6-0 do Vasco, né? Olha só. Então, talvez um empate que tenha sido melhor que uma vitória, porque a gente sabe como essa diretoria é amadora e é acomodada. Se o Santos ganha esse jogo, ia servir de bandeira para a diretoria falar: não, temos um bom elenco, primeiro jogo já temos uma vitória contra um time, o melhor time brasileiro do Super Mundial, e é isso aí, valeu. Não foi o caso. Então, eu espero que isso deixe os olhos da diretoria abertos, porque a janela fecha daqui 2 dias. Novamente o Santos esperando até o final da janela para contratar. Até agora não anunciou ninguém, mas aparentemente está tudo certo com o Adonis Frias e com o Lautaro Dias, que aí é sacanagem. Mas enfim, eu espero que isso talvez traga algo. Se tem algo benéfico para trazer disso, é uma possível contratação de última hora aí para melhorar. O Santos está tendo muita rejeição no mercado, ou porque não tem o dinheiro suficiente, ou porque os clubes não confiam que vai pagar. E, porra, vamos ser sinceros, não dá para culpar os clubes. O Santos ofereceu 6 milhões lá pelo Loyola, acho que é do Independiente, mas os caras simplesmente não confiam que o Santos vai pagar. E os caras estão certos, tá ligado? A gente tá vendo o Santos adiar transfer ban do João Basso entrando na FIFA lá pra adiar o julgamento pra não pagar a porra do transfer ban, tá ligado? Clube brasileiro é um amadorismo sem igual. E, bom, graças a Deus, assim, eu gostei que esse foi o primeiro jogo do Vojvoda pra agora sim ter 2 semanas de tempo ali da data FIFA pra treinar melhor. Porque o Vojvoda já pega essa primeira impressão que ele teve, já vê o que ele tem que mexer, treina um pouco mais e vê como que ele pode se basear. O próximo jogo é contra o Atlético Mineiro na Arena MRV.
É um problema porque é na Arena, o Santos eu acho que não ganhou nenhum jogo lá de quando estreou, até porque o Santos teve um ano da Série B. Mas o Atlético que acabou de demitir o Cuca, a gente não sabe quem eles vão contratar, não sabe se vai voltar melhor ou não. Também vão ter 2 semanas para treinar e isso pode ser um problema pro Santos. Eu não lembro quando que é o jogo de volta da Copa do Brasil, mas eu acho que não sei se o Atlético vai poupar, até porque a situação do Atlético não tá tão boa assim no campeonato. O Atlético tá, se eu não me engano, com 24 pontos, e agora que o Juventude ganhou ontem, o primeiro do Z4 é o Vasco, que ainda vai jogar, podendo chegar a 22. E aí o primeiro da zona ficaria com 21, o Atlético fica a 3 pontos da zona. Então pode ser um jogo de 6 pontos ali, dependendo de como continuar até depois da parada da data FIFA. Também tem esse ponto do próprio Juventude que eu mencionei. Eu não lembro se eu cheguei a falar aqui em algum dos pós-jogos, eu acho que sim. Mas se eu não falei, eu cheguei a comentar em alguns posts falando nessa parada. Quando o Santos ainda estava com o Kleber Xavier e o Juventude mandou o antigo cara lá embora para contratar o Carpini, eu falei em alguns comentários que eu acreditava mais no Juventude escapar do rebaixamento com o Carpini do que o Santos escapar com o Kleber Xavier. Graças a Deus o Kleber Xavier não está mais entre nós. A gente tem o Vojvoda, que é um baita técnico. Mas ainda assim falta muito saber como que vão ser as próximas semanas para ver como isso vai rodar. Mas para quem achava que a disputa ali de rebaixamento, de perigo para o Santos, para o Vasco, para o Grêmio, era só de uma vaga, já vai ficar para duas. E eu tenho certeza que ou o Juventude não é rebaixado, ou ele vai lutar até as últimas rodadas. Mas o Juventude volta a ficar fora do Z4 momentaneamente. E mesmo que volte depois do jogo do Vasco hoje, o Juventude ainda vai ter uma puta chance de escapar do rebaixamento. E aí você tem o Sport, que por enquanto ainda tá estagnado, mesmo com acho que 1 ou 2 jogos a menos, mas que ainda assim tá totalmente atrás. O Fortaleza, que tá com o Renato Paiva, que se manter o Renato Paiva, eu não acho que escape do rebaixamento. Se eles trocarem, eu acho que aí sim, talvez, quem sabe, depende muito desse elenco também. Mas o Fortaleza e o Sport, por enquanto, estão mais escanteados. Mas o Juventude, que muita gente já dava como esquecido e rebaixado já tá mostrando que não vai ser assim. E as vagas vão ter 2 vagas do Z4, e aí, né? Pode entrar o Santos, pode entrar o Grêmio, pode entrar o Vasco, pode entrar o Atlético, o Inter, se demitiu o Roger também, que tá sempre oscilando, e quem mais for, tá ligado? Então é perigoso. O Santos agora vai a 22 pontos em 21 jogos, que ainda tem o jogo adiado contra o Palmeiras. Uma péssima pontuação por jogo, mas a gente tem que confiar no Vojvoda e confiar que com essas 2 semanas de treino agora, ele vai conseguir esquematizar um pouco melhor o Santos para essa volta e tentar, tomar a Deus, escapar do rebaixamento. De jogador a jogador, não vou falar de todos, vou falar mais os que foram destaque. Assim, o Brasão não foi tão exigido, achei que ele fez aquelas 2 boas saídas, mas fora isso não precisou fazer uns milagres, igual é na maioria dos jogos durante esse ano, mas acho que foi bem. O Mike, que nem eu falei, acho que ele melhorou um pouco no segundo tempo, mas o Mike pra mim ainda tá devendo muito. Obviamente o Santos não tem dinheiro, se tivesse deveria ter ido atrás de um lateral direito melhor. Infelizmente a gente ficou com o Mike, é isso aí que vai ter que ser. Se o Santos contratar 2 zagueiros bons, talvez consiga fazer um esquema de linha de três e ficar como ala. E aí eu acho melhor porque o Mike não exige tanto defensivamente dele e pode até ser algo melhor para o próprio Igor Vinícius, que não teria uma obrigação de marcação tão grande quanto num esquema com 4 na linha de defesa. O Zé Ivaldo para mim foi bem, gostei do jogo dele. Que nem eu falei, hoje foi calmo, foi com a cabeça no lugar. Quando ele tá assim, eu acho ele um bom zagueiro, principalmente para compor elenco. Titular às vezes é meio complicado, mas para compor elenco eu acho ele um bom zagueiro quando ele tá assim. É, O Luan Pérez pra mim foi muito bem, o Escobar pra mim foi ok. Entendo a ideia do Vojvoda de botar o Escobar até por ser melhor sem bola, por ser melhor defensivamente do que o Souza. E é o primeiro jogo, tal, é muito difícil se esquematizar, já ter todo mundo já entendeu o esquema de jogo pra tentar evitar falhas na marcação. Então eu entendo a titularidade do Escobar. Acho que o Souza poderia ter entrado, tá ligado? De repente poderia ter deixado o Mike e colocado o Souza na esquerda pra jogar melhor com o Neymar e com o Rolizer e o Guilherme, enquanto eles estavam ali no jogo ainda. Não aconteceu, mas não acho nada absurdo.
O Rincon e o Zé Rafael, eu não gosto dos dois como dupla de volantes. Eu gosto muito do Bom Tempo. Eu acho que o Bom Tempo tem que ser titular, principalmente com esse elenco do Santos. Se o Santos tivesse um elenco um pouco melhor, eu acharia ok o Bom Tempo ser um reserva de luxo. Um 12º jogador, porque tem um. Porque, né, é polivalente. Ele consegue jogar um pouco mais aberto, consegue jogar como segundo volante, de repente até como um meia. Mas, no geral, eu prefiro que o Bom Tempo seja titular nesse jogo, nesse time, independente se é de volante, se é aberto, se é do jeito que for. Eu gosto muito do Bom Tempo e eu prefiro ele aberto. Aberto não, prefiro ele titular no Santos. Mas, novamente, primeiro jogo do Vojvoda, não vou criticar, não vou falar nada aqui do Vojvoda nessa escalação. Achei o Rincon, né? Achei o Zé Rafael também o primeiro tempo meio meh. No segundo acho que melhorou um pouquinho, mas ainda assim muito abaixo. Tá devendo muito do que foi aquele jogo contra o Botafogo. Eu falei que eu não ia falar de todo mundo, mas eu tô falando de todo mundo, né? Incrível. Pô, o Cavaleiro, que nem eu falei, se esforça bastante, mas você vê que ele é meio desengonçadão, tá ligado? Ele não é aquele cara com refino técnico. Mas ainda assim, eu acho que ele fez um ou outro bom lance ali, muito voluntarioso. Mas acabou não aparecendo tão bem assim. O Rolaser, pra mim, que nem eu falei, dos jogadores do ataque, do meio pra frente, com certeza ele foi o melhor. Foi quem chutou no gol, foi quem criava ali algumas jogadas. O Guilherme, pô, impedido pra caralho, mas, pô, não tem muito o que fazer também. Talvez o Barreal pudesse ter entrado um pouco antes no lugar pela ponta esquerda, o que acabou que demorou muito pra acontecer. E o Neymar, pô, Neymar, cara, além de não ter feito muita coisa novamente, Neymar mais uma vez toma amarelo por reclamação, cara. Assim, eu já nem discuto mais. Quer dizer, nem que eu não discuto. Eu já nem fico surpreso mais. Porque o Guilherme. Caralho, tô todo embaralhado aqui. Porque o Neymar faz isso quase todo jogo, mano. É impressionante. A gente sabe que, porra, o Neymar é descompromissado, tá ligado? O último jogo contra o Bahia, o cara tinha tomado um amarelo novamente numa reclamação besta. Porque, porra, era aniversário do filho do cara, tá ligado? Infelizmente, pelo Santos estar na merda que está, a gente tem que ficar refém de jogador bom e que, porra, tem jogador vindo pro Santos porque quer jogar com o Neymar, tá ligado? Foi assim com o Mike, foi assim com o Zé Rafael, foi assim com o Vitor Hugo, que também tá vindo pro Santos em empréstimo do Flamengo. Enfim, a gente infelizmente tem que ser refém de jogador, mesmo já estando em fim de carreira, mas é o que tem. E novamente o Neymar tomando amarelo por reclamação besta. Ele sofre a falta, ele já começa a reclamar com o Wilton. O Wilton pede respeito pra ele continua reclamando. Ele toma amarelo de imbecil, tá ligado? O Neymar, eu acho que ele, não sei se ele faz realmente de propósito. Se ele fala, mano, quer saber, eu vou tomar um amarelo aqui, porque quando eu precisar, quando eu não quiser jogar, já tenho 2 amarelos na conta ali, forço mais um e valeu. Ou se ele realmente é imbecil ao ponto de achar que a abraçadeira de capitão vai imunizar ele de todos os amarelos da face da terra, independente do quanto ele reclame. Eu acho que não, porque o Neymar é um cara esperto, pelo menos futebolisticamente falando. Mas enfim, só pra sempre reforçar essa falta de compromisso, de noção que o Neymar tem. Mas é isso, rapaziada. Agora a gente vai ter uma pausa pra descansar um pouco depois de tanto nervosismo e tanta raiva durante esse ano. 2 semaninhas ali para o Voivoda tentar botar esse time nos trilhos, para ver se o Santos faz alguma coisa da vida e contrata alguém, e para ver se a gente consegue melhorar essa situação, porque tá foda, rapaziada. Tá foda.